Gênesis 29, 16, que diz assim: Ora, Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Lia, algumas traduções trazem Leia, e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito da Raquel, disse: Trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que algum outro homem, fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero me deitar com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa, mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou de manhã no outro dia, lá estava Lia. Então disse Jacó a Labão: que é isso que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Eu quero dar um tema para a mensagem de hoje, queridos. Como ter o casamento dos meus sonhos. Como ter o casamento dos meus sonhos. A maioria das pessoas que se casou, se não todas as pessoas, se frustraram com o casamento. Por que que as pessoas se frustram com o casamento? Porque existe uma diferença, queridos, entre o sonho e a realidade. Uma coisa é o que você idealiza, imagina, sonha que vai ser o casamento. Outra coisa é o que você vai viver na realidade do casamento. Quando eu falo frustração, é óbvio que existem níveis diferentes de frustração. Você vai encontrar gente que esperava, por exemplo, 10 coisas do casamento e encontrou 7. Então a frustração dessa pessoa existe, mas é pequena, porque 3 ou 4 coisas que ela esperava, ela não encontrou. Mas existe muita gente, eu diria até a maioria, que esperava 10 coisas do casamento e encontrou 3, 4, e aí a frustração é muito grande. Então as pessoas, elas têm um ideal de casamento, de vida conjugal, de vida familiar, e depois elas encontram uma realidade que gera essa frustração. Mas é possível viver um sonho. Viver algo perfeito não existe. Ninguém tem casamento perfeito. Mas existe casamento feliz, bom, realizador, ou seja, um casamento dos sonhos. Então, quando a gente pensa no Jacó, aproveitando que ele casou com 2 mulheres, a gente vai por um momento aqui fazer a Lia ser representada pela realidade e a Raquel pelo sonho. E a gente já começa com algo interessante. Quando você lê a Bíblia diz assim: Lia tinha os olhos baços, meigos, tenros. Aí tem uma vírgula. Mas Raquel era bonita e atraente. Em outras palavras, a Lia era feia. A Lia era feia e a Raquel era bonita. Segunda coisa interessante sobre essas mulheres é o significado do nome delas. Quando você vê, hoje é fácil, né? Você põe no Google, você vai ver o significado do seu nome. Nós escolhemos os nomes dos nossos filhos com significado. A minha filha mais velha, Maísa, significa pérola, preciosa. Bianca significa santa, pura, branca. O nome Raquel significa ovelha mansa, ovelha tranquila. Esse é o significado de Raquel. Lia ou Leia, o significado é vaca braba, vaca selvagem. Então Jacó se lascou, porque ele casou com uma mulher feia e braba. Quando você casa com uma pessoa feia, mas gente boa, a beleza interior compensa, né? Você tem uma pessoa gente boa. Quando você casa com uma pessoa braba, mas bonita, pelo menos você apanha da beleza, né, meu irmão? Mas o Jacó casou com a mulher feia e braba. Já percebeu? Todo mundo aqui é casado ou a gente tem namorado ou noivo aqui hoje? Tem algum namorado ou noivo? Todos casados? Já percebeu que quando a turma está na época do namoro, do noivado, você pode lembrar de você ou olhar alguém que está namorando ou noivo? Quando a pessoa está nessa época da expectativa, do sonho, né, conquistando e querendo uma pessoa, você já viu que elas, normalmente, é muito raro
alguém na época do namoro e do noivado pensar nos problemas do casamento? Ah, será que ela vai engordar? Será que ele vai ficar feio? Será que ela vai roncar? Será que vai ter problema financeiro? Você acha que alguém que está namorando, o noivo, está pensando em TPM? Não, a turma, quando está nessa época do sonho, eles só pensam assim, a gente vai casar, e a gente vai namorar, e a gente vai fazer... O pessoal que não é crente, pensa que não é crente não, que não é casado e crente, pensa que vai casar e fazer sexo. Né? Eles pensam assim, nós vamos fazer, é melhor casado que ver abrasado. Eles pensam que vão ter uma água, hidrata sexo. Mal sabem eles a verdade, né? E aí, eles imaginam, nós vamos conversar, e vamos ser amigos, vamos viajar, vamos dormir de conchinha. Então, eles só imaginam o lado Raquel, o lado lindo, o lado romântico. Ninguém na época do noivado, do namoro, para pensar no lado Lia, da briga, da dificuldade, da adaptação de temperamento, de cultura, de criação, dos problemas que são às vezes a doença, as finanças e etc. Então, essa diferença é que gera frustração nos relacionamentos. Mas eu sei que a gente pode ter um casamento dos sonhos, eu quero dar alguns passos para você. Primeira coisa, para a gente ter o casamento do sonho, a gente tem que ter coragem de voltar a sonhar. Então, eu tenho certeza que todo mundo aqui um dia sonhou. E eu quero até te perguntar, não é para você responder alto, só para você lembrar, antes de você casar, qual era o seu sonho? Quando você era garotão, 12, 15, 18, sei lá, quando é que você começou a sonhar em casar, qual era o seu sonho? Por exemplo, talvez fisicamente. A gente normalmente tem o estereótipo de uma atriz, de alguém da televisão, né? Qual era o seu estereótipo de mulher? Ah, pastor, quando eu era novo, meu sonho era casar com uma loira, era casar com a morena, era casar com a japonesa. Qual era o seu sonho quando você era novo? Talvez você, minha irmã, quando era nova, tinha um sonho também. Qual era o seu sonho? Talvez você sonhava em casar com um cara desse de academia, né? Grandão, musculoso, bombadão. E hoje está aí ao lado de um urso de pelúcia. Porque o sonho muitas vezes é diferente da realidade. Talvez você tinha um estereótipo de beleza, né? De físico, sei lá. Talvez você chegou a ter e pensar e sonhar também na questão emocional. Eu tive isso. Quando eu não era crente, irmãos, eu não sou de um lar cristão, eu fui o primeiro da minha casa a me converter, eu era drogado, eu era bandido, eu era violentíssimo. Meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. Então, quando eu me converti, eu pensei, rapaz, eu tenho que casar com uma pessoa calma, né, tranquila, que tenha paciência. E talvez você pensou na questão emocional, talvez você pensou que eu tenho que casar com alguém que fala, porque eu sou calado ou calada, eu tenho que conversar com alguém, minha filha, por exemplo, ela fala assim, pai, a mais velha, né, que não casou ainda, pai, eu quero casar com um cara que eu possa usar salto e ele fique pelo menos do meu tamanho, e ela tem 1,73 m por aí. Quer dizer, esse é o sonho, eu não sei qual vai ser a realidade. A mais nova dizia para mim que queria casar com um homem parecido comigo no sentido de... Ela fala, pai, ela é artista, né? Bibi é cantora, compositora, que ela mente para o lado artístico altamente desenvolvido. Normalmente, quando a mente é muito desenvolvida para esse lado, o outro lado falta, né? Então a Bibi esquece celular, esquece porta aberta, esquece carro sem trancar, esquece chave. E aí ela falou, pai, se eu casar com um cara igual a mim, lascou, né? Porque aí eu vou chegar em casa, moço, trouxe a chave? Não, e eu também não, esqueci. E o celular está descarregado e o seu eu deixei na igreja. Então eu não posso casar com um cara assim. Só que ela casou com um cara assim. O sonho era um, a realidade é outra. Então, talvez você pensou na questão emocional, né? Eu não sei. Você imaginou alguém nervoso, alguém mais agitado, alguém mais calmo, e você imaginou isso. Talvez você já era crente e pensou também na questão espiritual. A minha esposa falou que só casaria se fosse pastor. Talvez você falou, não, pastor não, mas alguém do altar, alguém que canta, ou que adora, ou que quer coisas com Deus, ou talvez você só fez questão de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas você pensou na questão espiritual. E talvez
Você pensou na questão também financeira, né? Às vezes eu prego essa mensagem em lugares que tem solteiros, noivos e namorados, e um rapaz me procurou e falou, poxa, pastor, realmente eu tenho um sonho de casar com uma mulher rica. Eu falei, é mesmo? Ele falou, pastor, quero cuidar dela, viajar com ela, né? Então, tem homem querendo casar com mulher rica, tem mulher querendo casar com homem rico, mas eu também já encontrei mulher dizendo para mim, pois eu quero casar, pastor, com um pobre, porque eu não quero ninguém rico antes, eu quero que a gente passe a desgraceira junto, a goteira junto e prospere junto. Cada um tem o seu sonho. Eu não sei qual era o seu sonho, eu estou vendo aqui a sua realidade. Mas eu sei qual era o sonho do Jacó. E a Bíblia diz que Jacó sonhou com Raquel e que ele trabalhou 7 anos pelo seu sonho e que pareceu poucos dias pelo tanto que a amava. Não parece exagerado isso? Mas não é. Vou te provar que não é exagerado. Porque se você parar para lembrar da época que você namorava, lembra-se quando você estava junto com a sua namorada, seu namorado, se o tempo não passava rápido. Quando estamos apaixonados e sonhando, irmãos, o tempo com o outro voa. Eu me lembro de ir para a porta da casa da Maíla, minha esposa hoje na época namorada, meu sogro só deixava a gente conversar, ela atrás da grade da casa e eu atrás da grade, e a gente ficava ali 2 horas conversando, meu irmão, e o tempo voava, e daqui a pouco ele dava um grito lá umas 10h30 da noite, para dentro, e ela tinha que entrar, e eu saía, meu Deus, eu não vejo a hora de casar, para a gente conversar o tanto que quiser, mas ali na porta da igreja, ali na porta da casa dela, toda vez que a gente encontrava, o tempo, passava rápido. Eu sou da época do telefone, eu sou da época do orelhão. Tem muita gente aqui que eu estou vendo que é da época do orelhão de ficha. Não é nem de cartão, não. De ficha. Né? E a gente ligava para a namorada, meu irmão, era o único meio de comunicação de muitos, né? E ficha, a gente ficava com raiva atrás e conversava, ainda gastava uns 10 minutos no desliga você. Desliga você. Ah, não, desliga você. Ah, desliga você. Vamos desligar junto? 1, 2, 3. Você não desligou. A geração antiga, poucos escaparam disso, né? E a gente, irmão, queria ficar perto o tempo inteiro e ligava, o telefone de casa era caríssima a ligação, nós ligava e tomava bronca do pai, e a gente ligava do orelhão, e o tempo, quando a gente está apaixonado, ele passa rápido. E outra coisa, ele trabalhou pela Raquel, a gente também trabalhou, irmãos, e a gente não achou pesado quando a gente trabalhou para conquistar a pessoa que a gente sonhou. Você, com certeza, quando estava na época do namoro, do noivado, para conquistar essa pessoa, a gente faz muita coisa incrível. Por exemplo, normalmente quem está gordinho é a época que consegue emagrecer. Né? A época que apaixona dá uma secada. Né? Vai para academia, os meninos magrinhos demais vai para academia para dar uma crescida, é a época. Homens apaixonados são capazes de tomar banho e escovar o dente todos os dias. É um milagre, irmão. Né? Você tem filho adolescente? Eu tive, né? O 17 já passou também. Cara, vai tomar banho, meu irmão. Eles não querem tomar banho, é um negócio de usar moletom com 40 graus. E é um negócio de não querer tomar banho. Vai tomar banho, meu irmão. Vai tomar banho, escova esse dente, rapaz. Mas aí começou a gostar de uma menina na igreja. Acabou o problema, irmão. Aí o problema é outro. É 3 banhos por dia, troca de roupa toda hora, passa perfume, house na boca o tempo todo. Os meninos querem impressionar e vai ficar bonitinho, vai dar uma emagrecida. As mulheres também capricham, né? Elas se arrumam e elas começam a usar cinta para poder segurar e sutiã milagroso. E na minha época não tem, mas eu sei que hoje tem. Um monte de menina aí tá usando um negócio chamado Bundex, que é uma calcinha que aumenta o bumbum. É tipo uma almofadinha que a calcinha tem. Tem um monte de menino que vai casar enganado. Eles estão crentes que a menina tem, mas ele leu o Bundex. E esses dias uma menina, eu não sei o que aconteceu com o Bundex dela. Ele ficou torto assim, meu irmão. E aí, como é que você chega para a irmã na igreja e fala, irmã, seu bumbum saiu do lugar, arruma ele aí.
E, meu irmão, o povo faz de tudo para impressionar. Leva para jantar em lugar caro. Ninguém, quando leva a namorada para jantar, ainda mais nos primeiros encontros, pergunta, fala para... Já pensou o cara sentar? Não pede nada caro não, viu? Se o cara falar isso, a menina já fala, você não é de Deus não, miserável, tô fora. Cara não pergunta conta, compra flor, dá bombom, dá perfume, faz serenata, leva no aeroporto de madrugada. Irmão, cozinha para o rapaz, nada nessa época parece pesado. É a época que a gente se esforça para conquistar e o trabalho não é pesado e o tempo voa. E foi isso que aconteceu com Jacó. 7 anos e o trabalho não pareceu pesado. Ele estava lá capinando, a Raquel passava, ele dava tchau. Ele estava tirando o leite do animal, a Raquel vinha dar água para ele para o animal. Ele estava na hora do jantar com a turma toda lá, ela vinha perto e sentava e batia papo. Passou o tempo e ele chegou para o sogro dele e falou, 7 anos passaram, eu quero casar. Aí o Labão convidou um monte de gente, fez uma festa tremenda, porque lá em Israel uma festa de casamento não é como no Brasil, ela dura 7 dias, não são horas. E eu imagino que ele fez uma tenda especial para a noite de núpcias, bem longe da fogueira e das luzes, blackout total. E eles estão lá 7 dias de festa e come, bebe, come, bebe, come, bebe. Bom, nós estamos aqui entre casais, vamos falar a verdade, irmão. O cara está esperando 7 anos e 7 dias para fazer sexo. Você acha que ele entrou na tenda e foi bater papo? De forma nenhuma, né? Entrou, conferiu que era mulher e partiu para cima numa noite muito maravilhosa. Isso aqui tudo é minha imaginação. Eu acho que foi uma noite muito boa. Porque quem estava lá não era a Raquel, era quem? Era a Lia. E ela tinha que ficar caladinha, porque se ela falasse, ele ia reconhecer que não era quem? Raquel. Então eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino o Jacó lá tendo relação com a Lia, achando que é a Raquel primeira noite, todo empolgado. E aí ele falava, e aí Raquel, você está gostando? O que a Lia fazia? E aí o Jacó, tá bom nessa velocidade? Continua. Meu irmão, primeira noite, a mulher gemendo a noite inteira. Que maravilha, que sonho. E aí fizeram lá uma noite maravilhosa de amor. Dormiu, acordou. No outro dia, quando Jacó, meu irmão, olhou para o lado e viu Satanás na cama dele. Que susto, né, meu irmão? Pulou da cama, correu no sogro e foi reclamar. Será que não aconteceu isso com a gente também? A gente conheceu alguém, se encantou, se impressionou com alguém, correu atrás de conquistar essa pessoa, se esforçou, né? Cuidou do corpo, se arrumou, se embelezou, foi educado, romântico, foi respeitosa, fez todo o trabalho, namorou, noivou, casou. E no outro dia para mim e para você, pode ser literalmente no outro dia, mas pode ser um futuro próximo. 1 semana, 15 dias, 1 mês depois de casado. No outro dia, dias, semanas depois de casado, de repente você percebeu algo que você só percebeu depois de casado. Talvez você tenha tido uma experiência. No outro dia, literalmente, você já viu que a sua expectativa, o seu sonho sobre sexo foi diferente da realidade da primeira noite. E ali você já acordou assustado, assustada, porque seu ideal de sexo foi um e a realidade foi outra. Ou você diz para mim, não, pastor, minha lua de mel foi sensacional, nosso tempo foi extraordinário. Talvez no outro dia, para você e para mim, tenha sido alguns dias depois, quando de repente rolou um grito que você não esperava. De repente, quebrou alguma coisa, chutou alguma coisa em casa. De repente, saiu um palavrão da boca dele ou dela. Você casou e no outro dia você descobriu algumas coisas que você não gostou no corpo, na alma ou no espiritual dessa pessoa, né? Eu estava atendendo um casal, há uns anos atrás, um cara que viaja o Brasil e prega e ministra e tal.
E eles estavam num processo de divórcio, a gente interferiu, graças a Deus, o casamento não se perdeu. Mas no segundo encontro que a gente teve, a esposa disse assim para mim: pastor, o problema é que eu conheci ele no altar, eu conheci ele cantando, eu conheci ele pregando, e eu imaginei que ele era um homem de Deus, só que em casa ele não é crente. O problema é que ele é outra pessoa em casa. Se você chamar meus filhos aqui agora e perguntar sobre o UFC e o time de futebol do meu marido, eles sabem tudo. Mas pergunta para eles se meu marido já chamou eles para orar, já falou alguma coisa de Deus para eles. Pastor, esse homem não ora, não lê Bíblia aqui dentro de casa. Ele não é o homem de Deus que eu imaginava. Encontrei um cara da minha época de juventude. Eu casei um pouco antes deles e acompanhei a época que ele namorava e a noiva. E depois encontrei eles anos depois, num culto, numa festa, não lembro. Sei que eu estava num canto, ele encostou, a gente batendo papo, lembrando do passado, da época de acampamento, de mocidade, papapá. E aí a esposa dele chegou no ambiente. A esposa dele é uma mulher bonita, interessante. E ela é aquela mulher que alegra, conversa e brinca. E sabe, aquela pessoa que deixa um ambiente legal. E aí ele falou: olha lá, pastor, minha esposa. E aí ela rindo, conversando e tudo. Ele falou: cara, foi com aquela mulher ali que eu casei. Eu falei: ah, que legal. Ele falou: o problema é que em casa ela é outra pessoa, irmão. Ela chega em casa, ela é bruta. Ela chega em casa, ela não conversa. Ela chega em casa, ela não ri. Ela chega em casa, ela é estranha. Ela entra numa bolha. Pensa numa mulher grossa e esquisita. Mas a minha convivência com ela foi onde? Na igreja, no acampamento, na pizzaria, no hambúrguer com a galera. Só que quando eu entrei dentro de casa com ela, ou seja, no outro dia, dias depois, eu descobri que ela era outra pessoa. E isso acontece com muita gente, irmãos. A gente casa e descobre que, de repente, que a pessoa tem depressão. Casa e descobre que a pessoa é bipolar. Casa e descobre que a pessoa gasta mais do que ganha. Casa e descobre que ela mente. Casa e descobre que ela não é tão crente. Casa e descobre que o sexo não é do jeito que eu queria. Casa e descobre um monte de coisas que vão gerando em nós uma frustração e a mesma sensação que o Jacó teve. E qual foi a sensação do Jacó? Fui enganado. Fui enganado. Essa pessoa não era assim. Uma irmã da minha igreja falou: pastor, o pacote veio trocado. Não pode ser a mesma pessoa que eu namorei. Esse cara é outra pessoa em casa. Não era assim. Então a gente tem a sensação que casou errado. Tem a sensação que foi enganado, e aí sabe o que acontece, irmãos? Nós começamos a levar o casamento do jeito que dá, e crente tem um problema. Crente é profissional em aparentar que vive bem sem viver. Então tem muito crente que mantém uma pose, porque é crente. Né? Então, como crente, a gente tem que dar um testemunho que a gente vive bem. E aí chega na igreja, mão dada. Quem olha pensa: nossa, é o casal 20. Mal sabe a realidade daquele casamento. E aí a pessoa está vivendo mal, está infeliz, mais momentos ruins do que momentos bons. E aí o que aconteceu com essa pessoa? O sonho morreu. E ela entrou no que eu chamo modo sobrevivência. E estão levando o casamento, e toda hora pensa em separação, pensa em divórcio, pensa em ex-namorado, pensa em ex-noiva, e pensa que casou errado, e pensa que foi enganado, e não sabe até quando vai o negócio. Eu quero dizer para você uma coisa: é possível, com esta pessoa que está do seu lado, não sobreviver e ter um casamento dos sonhos. É possível. Não é fácil. Não é possível ter perfeição, mas é possível viver um sonho, e isso pode acontecer se você fizer algumas coisas. Quem está entendendo, diga amém. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer, então? Hoje à noite, você não veio aqui à toa. Eu não estou perdendo meu tempo, o pastor não está investindo em vocês de graça. Deixa eu falar, volte a sonhar. Tenha coragem hoje de voltar a sonhar. Porque eu quero te dar agora o segundo passo para ter o casamento dos sonhos. Quer ter casamento dos sonhos? Quero. Segunda coisa, você tem que assumir a responsabilidade. Queridos, pensa numa coisa que ser humano é profissional. A gente é profissional em colocar a culpa em alguém.
Por que seu casamento não está bom? É culpa do meu sogro. Foi isso que o Jacó fez. A culpa é do Labão. Foi ele que me enganou. Quando a gente não põe a culpa no sogro, tem gente que tem coragem de colocar a culpa, sabe quem? Em Deus. Uma mulher uma vez me procurou e disse assim: pastor, me responda uma coisa. Eu orei e eu jejuei. Por que que Deus deixou eu casar com essa miséria? Em outras palavras, ela estava botando a culpa em Deus. Se não põe a culpa em Deus, põe a culpa em quem? No Satanás. Se não põe a culpa no Satanás, eu não sei se o pastor já foi culpado. Eu já fui culpado. Já botaram com você? Uma mulher me chegou no meu gabinete e falou assim para mim, porque ele, isso. E ela falou assim: a culpa é sua, pastor. Aí eu falei: minha? Ela falou: o senhor sabia que ele era assim e não me avisou. Eu falei: irmã, eu não sabia disso não. Sabia sim, o senhor andava com ele, o senhor sabia e não me avisou. Eu falei: irmã, nunca fui casado com ele. Ela falou: para de brincadeira, pastor. Eu falei: não estou brincando não, porque você é que deve estar brincando de falar que a culpa é minha. E ela botou a culpa em mim, saiu da igreja, divorciou e botou no Facebook que a culpa era minha. Eu me lembrei de uma história, de uma piada, né? Que a mulher ligou para o marido e falou: você está sabendo, amor? E ele falou: não, você não está sabendo. Ela falou: não, o que que é? Ela falou: o pastor que fez o nosso casamento morreu. O cara falou: aqui se faz, aqui se paga. Então o cara põe a culpa em Deus, põe a culpa no capeta, põe a culpa no sogro, põe a culpa no pastor. E se todo mundo escapar, meu irmão, tem um que não escapa, sabe quem é? É o cônjuge. Porque se eu for atender qualquer casal aqui e eu chegar e falar: o que foi, guerreiro? Ele vai dizer para mim: é ela, pastor. E se eu falar: ô guerreiro, o que foi? Ele vai dizer o quê? Ela vai dizer o quê? É ele. Foi isso, meu irmão. Ele chegou lá e falou: Labão, você me enganou. Eu trabalhei pela Raquel. Eu tinha um sonho. Você me deu a vaca braba lá, ali, horrorosa. Aí, irmãos, ele botou a culpa no Labão. E se a gente ler a Bíblia rápido, a gente não para perceber uma coisa. Agora, olha para mim, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Quando o Jacó coloca a culpa no Labão, e apesar do Labão ter tido a sua parcela de malandragem, a responsabilidade mesmo foi do Jacó. Aonde está isso, pastor? No verso 25, o Jacó diz assim: você me enganou, eu trabalhei pela Raquel e você me deu a Lia. No verso 26, o Labão responde o seguinte, preste atenção: Jacó, meu querido, aqui nesta terra existem costumes, leis do casamento. Fala essa palavra comigo: leis do casamento. E uma das leis do casamento aqui é que eu não posso casar a mais nova se não tiver casado a mais velha. Quando Labão explica para o Jacó que havia uma lei, Jacó se cala e não argumenta mais nada, porque Jacó percebe que ele entrou num relacionamento sem conhecer as leis do casamento naquele lugar. Senão ele poderia argumentar. E ainda que argumentasse, ele poderia dizer: mas eu não sabia as leis. E o que Labão ia dizer? Mas eu pensei que você sabia. Como é que eu ia saber que você não sabia? Não é não? Outra coisa, eu quando falei para você sobre a Raquel, se eu fosse o Labão, eu diria isso. Eu pensei que em 7 anos ia aparecer um doido para casar com a Lia. Mas não apareceu, meu irmão. Então, na hora que chegou o casamento, o Labão ficou caladinho, jogou a Lia lá, porque ele, por lei, não podia casar a Raquel antes de casar a Lia. E o Jacó percebeu um detalhe importante. O erro não foi só do Labão, mas foi dele, porque casou sem conhecer as leis do casamento. Eu já fui pregar algumas vezes no Japão. E uma das vezes que eu fui no Japão, o pessoal me contou que lá, quando alguém vai se separar, olha como a lei é diferente do Brasil.
O casal vai se separar, chega diante do juiz, tem um filho ou dois. Aí o juiz conversa com o homem e pergunta: você quer ficar com os filhos? É o homem que responde. Não tem discussão. Se o cara falar quero, fim de audiência. Se o cara falar não quero, aí ele pergunta: você quer pagar a pensão? Aí se o cara falar quero, então você vai ver seu filho 2 vezes na semana, ou 3 vezes na semana, ou final de semana. Se o cara falar não quero pagar a pensão, o juiz diz: então você por lei está proibido de ver os seus filhos. Se você não paga a pensão, você não pode encontrar com eles. E o Estado vai assumir tal e tal valor para ajudar na mulher, e eles têm muito dinheiro e parará. Agora vai uma brasileira para o Japão, casa com um japonês, tem filhinho japonês, resolve separar do japonês e vai para a audiência. Ela acha que está onde? E que vai chegar lá e dizer: meu pai em São Paulo é rico, deixa eu tirar meus filhos daqui, que esse japonês é doido. E simplesmente na audiência ela não vai ser o quê? Nem ouvida. E aí se ela arrumar um barraco que for brabo, ainda vai o quê? Presa. E tudo isso porque ela casou num país sem conhecer o quê? As leis. As leis do casamento. E esse é um grande erro, irmãos, que nós cometemos. Nós casamos cheios de paixão, sem conhecer as leis do casamento. Que leis? As leis de Deus. As leis bíblicas. A Bíblia tem uma receita para um casamento feliz. O problema é que na hora que a gente casa, está escrito: coloque 6 ovos, a gente põe 3, que a gente acha 6 muito. A Bíblia diz: coloque 2 colheres de manteiga. Não vou colocar manteiga, vou colocar margarina, que é mais barato. Você tem que colocar tanto de açúcar, eu não gosto de açúcar. Se você mudar a receita de Deus, o que vai acontecer? O bolo vai sair com gosto o quê? Diferente, meu irmão. Para você ter a promessa de vida abundante, para você viver a promessa de uma família feliz e abençoada, você tem que seguir a receita bíblica. Não é a da faculdade, não é a da psicologia, nem da sociologia, nem da sua cabeça, nem da herança dos seus pais. Existe algo na Bíblia que são leis do casamento. E se você quebrar essas leis, você vai ter resultados ruins para o seu casamento. Não é o meu tema, mas eu vou citar. Por exemplo, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz no grego, no hebraico, no inglês, no português, não tem variação, não tem conversa. Está escrito: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. O que a mulher faz? Enfrenta o marido, disputa a liderança com o marido, disputa poder com o marido, não aceita, não manda em mim, o dinheiro é meu, e eu não faço, se quiser você vai. E aí a mulher não é submissa, aí o casamento não presta, e o que ela faz? Arruma um culpado. Mas só que ela não está cumprindo uma lei bíblica, que é: mulher, seja submissa ao seu marido. Pastor, eu não aceito homem sendo meu cabeça, eu não aceito homem sendo quem comanda a casa. Então não case! Porque na Bíblia a mulher tem que entender que o homem é o cabeça, que o homem é o líder. Agora, submissão é o homem mandar na mulher, por exemplo, o cara está lá, levanta, a mulher levanta, agora senta, a mulher senta. Claro que não. Claro que não. O homem, qual é o propósito de Deus para o casamento? Comunhão. Propósito de Deus para o casamento é comunhão, que haja tudo em comum. Qual é o propósito de Deus para o casamento? Que haja acordo. Haja acordo. O homem tem uma missão e a mulher tem uma missão. Agora, a mulher tem uma missão que está abaixo da missão do homem. E eu quero perguntar para as mulheres aqui: os filhos têm que ser submissos aos pais? Claro que tem. E por isso eles são menos importantes, menos amados, menos valiosos? De forma nenhuma. Agora, o homem e a mulher vão chegar e conversar. Você acha que a gente deve mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro? Eu estou pensando em mudar para o Rio de Janeiro. Aí a mulher vira e fala assim: amor, não podemos fazer isso não. Aí ele vai falar: por quê? Aí ela vai argumentar: porque o meu trabalho não tem extensão lá, o seu tem, mas a sua renda não vai suprir, tem a questão da igreja. E ela vai argumentar. Aí ele vai falar: eu não tinha pensado nisso. Você tem razão, chegaram num acordo, não vamos mudar. Ou chegaram num acordo, vamos mudar. Chegaram num acordo de trocar de casa. Chegaram num acordo de trocar de carro. Chegaram num acordo de sair de férias para tal lugar. Mas deixa eu te falar uma coisa sobre o mundo real. Nem sempre vai ter acordo. Você pode conversar, argumentar, orar, pedir para o pastor intervir, ter certeza que está certo, e vai ter vezes que não vai ter
acordo. E se não houver acordo dentro de uma casa, alguém tem que ter a palavra final. E segundo Deus, e segundo a Bíblia, e segundo as leis do casamento, a palavra final dentro de uma casa é do homem. É do homem. E aí, se a mulher casou e o cara falou, olha, não concordo, eu penso, eu te ouvi, eu entendi, mas eu acho que nós temos que comprar um carro novo. A mulher vai ter que submeter. Se não submeter, quebrou a lei. Quebrou a lei, o bolo não vai prestar. Se o bolo não prestar, não coloque a culpa em ninguém, porque você não está fazendo a sua parte. E a sua parte é mulher, seja submissa. Aí eu falo isso, homens ficam calados, porque se manifestarem, apanham. Porque tá dominado, tá tudo dominado, né? Se falar, tá lascado, tá morto. Mas por dentro, eu sei que tem homens aqui falando, meu Deus do céu, obrigado por essa noite. E tá explodindo fogos, e ele tá ali nem respirando, mas dizendo, fala mesmo, Senhor, com essa mulher minha rebelde, com essa mulher minha que não entende. Obrigado, valeu esse encontro de casais hoje à noite. Amém, irmão, é verdade, mas eu quero que você receba também a sua parte, com a mesma empolgação que você recebeu interiormente, a das mulheres que têm coragem de se manifestar, até antes de eu falar, porque a mesma Bíblia que diz para a mulher ser submissa, ela fala algo para o homem, ela fala assim, homem, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja. E qual é o problema de muitos homens? Irmã e homem, eu nem vou cogitar que você não ame a sua esposa. Eu sei que você ama a sua esposa. Mas preste atenção numa coisa. Amar a sua esposa do seu jeito não presta. Não é só amar. Homens, recebam a sua parte. Não é só amar a esposa. A Bíblia mandou você amar como? Já deu um jeito. Não é eu amo do meu jeito, mas eu amo. Mas não é para amar do seu jeito. Se você amar do seu jeito, não vai dar certo. É para amar como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Deu tudo pela igreja, inclusive a própria vida. Meu irmão, a parte da mulher é muito mais fácil, sabe por quê? Porque Jesus compara a mulher à igreja. E a igreja, ela erra e ela falha com Jesus. Mas Jesus compara o homem com ele mesmo. E diz, pareça-se comigo. E Jesus não erra e não falha com a igreja. E eu vou dizer mais, guerreiro, na boa. Quando um homem ama a mulher como Cristo amou a igreja, raramente essa mulher vai ter dificuldade de submeter a esse homem. Aí como é que faz? A Bíblia manda o homem amar a mulher. Aí a mulher vira e fala assim para ele, amor, poxa, tem tanto tempo que a gente não sai para jantar, tá louca? Tem dinheiro não. Tem dinheiro não. Máximo é um cachorro quente. Aí a mulher, mas vamos jantar num lugar. Aí ele ainda fala assim, jantar onde? Na garagem? Jantar fora no jardim? Mas o mesmo homem que não tem dinheiro para jantar fora, que eu sou homem, eu sei como é que é homem, come coxinha na rua, come pastel, toma o caldo de cana, se um amigo ligar para almoçar, ele vai, e já viu como é que é homem na hora de pagar a conta? Deu 170, um puxa 100, toma 100 aí, pode pagar a diferença. Irmão, mulher pagando conta é a coisa mais engraçada. Deu R$ 93,25. Todas pegam R$ 93 e sai catando moedinha para dar 25 centavos. Homem não, homem põe 100, né? Deixa que eu pago. Mas não tem dinheiro para mulher, mas joga bola, gasta. Saiu para jogar bola, gastou dinheiro. Ou vai, se é o craque, não paga, mas vai comer depois. E a maioria paga, todo mundo é ruim. E aí vai sair e come com um amigo. Vai não sei aonde, pega uma água no sinal e gasta. E compra roupa. Quantas vezes, irmãos, eu vejo homens arrumados. Eu vejo homens com terno. Vejo homens com Dudalina, Lacoste. Você vai ver a mulher, meu irmão, pelo amor de Deus, toda lascada. As calcinhas furadas no varal. E o cara, não, porque eu tenho que trabalhar.
Isso é amar a mulher como Cristo amou a igreja, meu irmão? Não é. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm quantos carros? 2! Ah, é? E qual carro? Corolla e um Palio. E quem é que anda de Corolla, miserável? Porque segundo as leis do casamento na Bíblia, ou você vende os 2 carros e compra 2 carros equivalentes, ou senão, meu irmão, o melhor carro tem que ser de quem? Da mulher. Porque Jesus nunca daria o pior para a igreja. Nunca. É um fato. Pastor, eu quero segurança para sair daqui hoje, viu? Tem homem tão apaixonado no carro que fala, não, pastor, deixa minha mulher rebelde mesmo. Mas não mexe no meu carro, não. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O erro é que nós não conhecemos as leis do casamento. Mulheres não respeitam e não submetem aos seus maridos. E maridos não amam suas mulheres ao ponto de dar a vida por elas. Guerreirão, se não tem comida, ela come e você não. É verdade. Se não tem por dinheiro para roupa, você pega roupa de defunto. Ela tem que ter roupa. A mulher tem que ser tratada como Cristo trata a igreja. E Ele dá a vida pela igreja. Eu vou soltar uma bomba nuclear. E eu não vou resolver ela hoje. Aí só a Noite Hot resolve o livro do sexo. Ô, gente, é pecado ainda fazer sexo antes do casamento? É, não é? Claro que é, ué, pelo amor de Deus. Sexo é bênção de Deus. Fora do casamento é pecado e é maldição. A Bíblia diz que a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. O que é herança? É meu direito. Sexo é meu direito. Se eu pego o sexo antes da hora, eu só tomei posse do meu direito antes da hora. A bênção vira maldição. Aí a gente trabalha, agora não, eu quase não ministro para jovens, mas quando a gente ministrava para jovens, e às vezes quando os jovens estão em algum lugar, a gente avisa. Gente, isso eu falo desde 1990, irmãos. Isso não é de hoje, não. Não vou mudar nunca. Nunca. Pode o povo fazer sexo na rua. Eu não vou mudar. Ô, gente boa, você quer ter um namoro santo? Moçada, quero. Não beije na boca, ué. Se você beijar na boca, não tem como você ter namoro santo. Porque se ligar em cima, esquenta embaixo. Não tem como. Você vai conversar com o Lucinho, vai conversar com o Nelson Colisperá, vai ver pesquisa nos Estados Unidos, 85% dos namoros de crentes são iguais de não crente. Por quê? Porque namora igual não crente. Fica sozinho, se pega, beija. Estou lá num lugar, a menina falou, pastor, mas eu beijo meu namorado, ele não sente nada. Eu falei, então termina esse namoro, minha santa. Essa coca é Fanta, uai. Aonde que você beija a boca de um homem, ele não sente nada. Não existe, não, com 18, 16 anos, não existe, 20 anos. Aí, os meninos, a gente fala, não beije na boca, não é época de intimidade física, você vai ter isso no casamento. A maioria ouve a gente, aí beija. Aí passa do limite, aí pega no seio, pega no bumbum, começa a fazer o que não deve, daqui a pouco está tendo sexo, e aí fizeram tudo errado. Beijaram antes da hora, se pegaram antes da hora, fizeram sexo antes da hora. Não beija, o povo beija. Não faz sexo, o povo faz sexo. Aí casa. Aí o pastor Gerson vem aqui no final do culto e diz assim, gente, agora, vira para... Eu estou em encontro de casais toda hora, gente. Eu viajo todo final de semana. Vira para a pessoa que está do seu lado e dá um beijo na boca dela. Você sabe o que 98% dos homens casados faz? Isso é o diabo, irmão. Só pode ser o Satanás. Você manda o povo não beijar, o povo beija. Você manda o povo beijar, não beija. Ou, agora tu pode meter a língua aí, meu irmão. Agora vai lá na garganta dela. Faz aquilo do cinema. Agora é a hora. Não, agora tá com nojinho. Você manda beijar, não beija. Homem casado, a mulherada reclama que não beija na boca antes do sexo, não beija durante o sexo, não beija no encontro. Não beija. Mas quando a gente mandou não beijar, beijava. Aí você fala, povo, gente, não faz sexo, não, faz. Casou, cansou. Esfriou, parou. Dá para entender. Deixa
Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Eu sou um pastor batista, de formação batista. Para mim, tem que ter a Bíblia diz. Pregação boa é a Bíblia diz. A mesma Bíblia, quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus, a mesma Bíblia que proíbe fazer sexo antes de casar, proíbe negar sexo depois de casado. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 7, tá assim, ó. O apóstolo Paulo responde, esse texto eu sei de cor. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, por causa do pecado, cada um tem a sua própria esposa e cada um seu próprio marido. Olha o que a Bíblia diz: conceda ao marido o que lhe é devido, semelhantemente a mulher conceda ao seu marido o que é devido e o marido à mulher. E aí diz assim, olha o que a Bíblia diz, casou, Paulo está dando uma instrução sobre sexo para uma igreja do Novo Testamento. Diz assim, casou, casei, seu corpo não é mais seu. O corpo do homem, diz Deus, diz a Bíblia, não é dele, é da mulher. O corpo da mulher não é dela, é do homem. E termina dizendo, não vos priveis um ao outro. Exceto por um tempo de consagração, rápido, para que Satanás não vos tente, por causa da incontinência. E Paulo diz, isso vos digo não como mandamento, mas como concessão. A Bíblia que diz, não faça sexo antes de casar, diz, não negue sexo ao seu cônjuge depois que casou. Você não se submete ao marido, você não ama a mulher como Cristo amou a igreja. Vocês vivem dizendo não para o sexo, não cumprem as leis do casamento. Aí o casamento não presta e você coloca a culpa em alguém. Faça o que a Bíblia diz e o resultado vai ser bom. E o resultado vai ser diferente. Eu fico impressionado, irmãos, como a gente é falho nisso. Ah, pastor, minha vida não vai para frente porque eu não tive pai. Porque minha mãe me abandonou. Porque eu fui estuprada. Porque eu fui violentado. Porque eu sou negro. Porque eu sou branco. Porque eu sou de São Paulo. Porque eu sou do interior. Porque eu sou do Brasil. Por causa do Lula. Por causa do Bolsonaro. É o Dória. É não sei quem. E é por isso. É porque eu não estudei. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção. Tem um texto da palavra de Deus para você hoje sobre seu casamento e sua vida. A Bíblia diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Se eu quiser avançar, eu tenho que deixar o passado para trás. Joyce Meyer, poderosa mulher, a mais poderosa gospel das últimas décadas. Casada, filhos maravilhosos, casamento de sucesso, famosa, alimenta com toneladas de comida a África, livros traduzidos em mais de 100 idiomas, está nos 5 continentes. Pensa numa mulher de Deus, ela foi violentada, estuprada pelo próprio pai por 18 anos, com a mãe sabendo. A mãe sabia e o pai a violentou por 18 anos. Quem era Joyce Meyer para ser? Mulher de mendiga, homeless que eles chamam, né? Mulher da rua, drogada, era para ela ser vitimizada, depressiva, mas ela, apesar disso, se tornou uma mulher que abençoa milhares e milhares de pessoas. Sabe por quê? Não ficou lambendo ferida, não ficou responsabilizando, não ficou culpando, e fez o que a Bíblia diz, deixa o passado para trás. O que aconteceu na sua vida? Aconteceu, meu irmão! Aconteceu, minha irmã! Você não tem poder sobre o que aconteceu, mas você tem poder para assumir a responsabilidade daqui para frente e decidir fazer o seu futuro maior para que o seu passado deixe e fique para trás. Quem está entendendo, diga amém. Fala para a pessoa que está do seu lado, seu cônjuge, olha para ele, faz assim com o dedo, assim, ó, faz cara de profeta e diz assim, a responsabilidade
é sua. Pare de colocar a culpa em tudo e em todos e faça a sua parte. E eu só falei três coisas. Tem muitas coisas que são papel do homem e papel da mulher à luz da palavra. Tem livro e tem mensagem para você ouvir. Por último, quer ter um casamento dos sonhos? Volte a sonhar, assuma a responsabilidade e volte a trabalhar. Quando Labão falou para o Jacó que tinha uma lei e que ele tinha que obedecer à lei, não tinha jeito, e existem leis do casamento, siga essas leis. Se você ficar ouvindo feminista, mulher do sovaco cabeludo, e isso e aquilo, você vai se lascar na vida. Ouça Jesus. Ouça Deus. Aí ele perguntou assim para o Jacó, você quer viver um sonho? Você quer o seu sonho? Ele falou, quero. Você quer a Raquel? Quero. O que o Labão disse para ele? Então volte a trabalhar. Você quer ver um sonho, guerreiro? Quer ver um sonho, minha irmã? Volte a trabalhar. Qual é o nosso problema? A gente casa e para de trabalhar, irmãos. Trabalhamos para conquistar, casamos e paramos. Fui no Rio de Janeiro, tem uma igreja que eu já prego lá há mais de 10 anos. Cheguei lá no Rio de Janeiro, estou lá no final no material, conversando com o pessoal que eu já conheço há muitos anos, é uma igreja muito jovem. Chegou um pessoal, pastor, queremos te apresentar um cara novo aqui, tal, da igreja. Aí eu falei, ô, prazer. Ele, que prazer? O quê, pastor? Sou eu. Eu falei, caraca, meu irmão, você engordou demais. Já casei. O que está por trás disso, irmãos? Não preciso mais me cuidar. É verdade isso? Não é. Essa brincadeira a gente faz. Antes de casar, a gente ora, irmãos. Deus, não deixa eu errar. Quem é a pessoa? Ô, Senhor, eu quero casar com a pessoa certa. Casou, não ora mais. Não ora pelo casamento, não ora pelo marido, não ora pela esposa, não ora pelo relacionamento. Não ora. Qual é o problema? Era romântico antes, casou, parou o romantismo. Era educado, educada, parou a educação. Qual é o problema? Respeitava antes, parou o respeito. Já viu namorada ouvindo namorado contar piada? Elas choram de rir. Já viu mulher casada ouvindo o cara contar piada? Elas ficam assim, ó. Tá namorando? Telefone tocou. Oi! Tá ocupado? Não! Pode falar. Atenção. Parou, casou, parou a atenção. Telefone toca. Quê? Fala rápido, tô ocupado. Tá. Puf, desliga. Parou a flor. Parou de cozinhar. Só quer fazer a desgraça do miojo. Parou de se cuidar. Desculpa, irmãos. Desculpa. Tem gente que não está nem aí. Eu, quando casei, tinha 69 quilos. Eu fui a 98 quilos. Minha mulher, quando eu emagreci, por causa de saúde, que eu nem queria emagrecer. Mas por causa da saúde, eu emagreci. Hoje eu tenho 81, 82. E quero baixar mais. Minha mulher falou, meu amor, eu nem vi que você engordou. Ela não liga, mas tem gente que liga. E especialmente homens se importam porque são atraídos pelo que vem. Volte a se cuidar. Volte a se cuidar. Volte a trabalhar. Tem gente que se... irmão, era cheiroso, era cheirosa. Eu estou encontrando mulher com bigode, irmão. Não é sério, com barbicha, que os pelinhos aparecendo. É horrível, as mulheres com camisa de político em casa. Os caras largados. Antes de casar... Na época do namoro, pastor, ninguém arrota, ninguém peida, é incrível. Às vezes o cara tá suando, tá tudo bem? Tá, mas ele tá... Aí casa, vira uma peidação, uma rotação. Os caras seguram a mulher debaixo de lençol. Mau hálito, feijão na boca, tudo suado. Os caras vão no... Irmão, deixa eu te falar uma coisa, especialmente homem e mulher. Pelo amor de Deus, irmã. Mas homem também, homem é pior. O cara vai no banheiro, não fecha a porta, não.
Ô guerreiro, deixa eu te falar uma coisa. Um homem pelado no vaso é a visão do apocalipse, meu irmão. É horrível, é broxante. Tranca essa porta, nem anjo não fica ali na hora dessa. Ainda tem cara que chama a mulher, amor, vem ver o que eu fiz, uma obra de arte. Eu sei que tem. Volte a trabalhar. Quando Deus falou para Josué se ele queria entrar na terra da promessa, e Josué disse, eu quero. O brasileiro é engraçado, que a gente recebe profecia, irmão, e a gente fala, uau, Deus falou, e deita. Deixa eu te falar uma coisa, quando um judeu recebe uma palavra profética, ele começa a caminhar em direção à profecia. Se Deus falar para um judeu, olha, eu vou te levar no Brasil, sabe o que ele faz? Ele vai estudar português. Ele vai em direção à palavra. Quando Deus falou, Josué, você quer entrar em Canaã? Quero. Terra da promessa? Quero. Mana, leite e mel? Quero. O que Deus falou para ele? Então se esforce para entrar lá. E derrube você, os gigantes lá. Não é Deus que pega você e põe na terra. Ele diz, eu estou contigo, eu vou te dar. Mas vai lá lutar. E vai e se esforça. Casamento dos sonhos, meu irmão, dá trabalho. Dá trabalho, é gastar dinheiro quando não quer, é sair quando não quer, ir no shopping quando não quer, é cozinhar quando não quer, é fazer sexo quando não quer, conversar quando não quer. Dá trabalho. Exige esforço. Ninguém vai ter casamento dos sonhos tendo culto hoje para os casais ficando em casa vendo Netflix, meu irmão. Ninguém vai ter os casamentos dos sonhos sem conversar. Não quero conversar, não quero ser romântico. Você não quer, você devia ter casado com um homem então, rapaz. Vocês dois passavam, joga a cueca, arrota. Ué, mulher não é assim, meu irmão. Mulher é frágil, mulher é sensível, mulher é emocional. Tem que ter esforço. Você conquistou ela como? Você era como? O que você fez? Volte a fazer. Para ter casamento dos sonhos, vai ter que voltar a trabalhar. Não quero trabalhar mais pelo meu casamento, pastor, cansei. Se você não trabalha pelo seu casamento, se contente com a sua realidade. Porque para transformar a realidade em sonho, vai exigir trabalho, vai exigir esforço. Mas eu termino dizendo que tem muita gente que tem um casamento dos sonhos e não vê que tem casamento dos sonhos. Porque exige coisa que não está na lógica, irmã. Irmão, seu marido é bom, sua esposa é maravilhosa, mas não, é muito na cabeça do povo Cinderela e Branca de Neve. É muita demais, é homem dos sonhos, perfeito, corpo, jeito. Não existe isso, criatura. Problema todo mundo tem. Você vai trabalhar, se esforçar e vai ser bom e vai ser dos sonhos, mas não vai ser perfeito. Tem gente que está querendo o que não existe. O único filme, o único desenho que mostrou a verdade do casamento... Não, queridão, é da música? Pode deixar, eu chamo. Obrigado. Dos sonhos, só quem mostrou foi o Shrek. Vocês viram o Shrek depois de casado? Só ele. O resto... Alguém mostrou a Branca de Neve 10 anos depois de casada? Nunca. Casamento dos sonhos não é perfeito, mas tem gente que quer o que não existe. Sonho é bênção, ilusão é maldição. Fala isso comigo. Sonho é bênção, ilusão é maldição. Não queira o que não existe. Tem uma menina da minha igreja que chegou para mim, isso é sério, falou para mim, pastor, eu quero casar com um cara de 1,85 m, olhos verdes, loiro, do Tribunal de Justiça de Brasília. Quero que ele já tenha carro, casa, seja homem de Deus, carioca e virgem. Falei, minha filha, até eu quero esse menino aí, ué. Só dele ser carioca, virgem, você já quase não encontra. Se ainda quer que ele tenha tudo isso, está solteiro. Isso aqui é uma coisa que não existe, minha santa. Tá até hoje. Eu encontrei ela essa semana, até hoje, solteira. Porque que é algo que não existe. Não se iluda. Se eu casar com outra pessoa, se eu encontrar outra pessoa, vai trabalhar para tornar a sua realidade um sonho.
Não jogue ninguém. Se ele fizer, eu faço. Não, faça você, porque para a sua ação vai ter uma reação, para o seu plantio vai ter uma colheita. Alguém tem que começar. Comece você. Sonhe de novo, assuma a responsabilidade. Deixe o passado para trás e volte a trabalhar. Amém? Pode ficar de pé. Obrigado por assistir mais um dos nossos cultos online. É muito bom ter você conosco. É muito bom poder contar com você do outro lado. Mas queremos você aqui, visitando a Comunidade Batista Mahanaim. Portanto, vem conosco. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 8 horas da manhã e também às 18 horas. Comecinho da noite. Aonde nós ficamos? Aqui, na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, Roxidale, Osasco, São Paulo. É sempre um prazer poder, junto com você, adorarmos e celebrarmos o Senhor em comunhão, ok? Nos acompanhe e continue nos acompanhando nas nossas mídias sociais. É muito bom ter você nesse caminho, nesse processo. Uma ótima semana. Deus abençoe a sua vida, família, trabalho. Até a próxima.